Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero deixar uma mensagem com vocês aqui, muito legal, muito interessante. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2026, domingo. Então, um domingo agradável, até um pouco quente. E eu quero falar um pouquinho sobre aquela passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 20. A famosa passagem da fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Que a gente ouve falar a vida inteira, né? Quem já é mais antigo na fé já ouviu muitas mensagens sobre essa passagem, né? Citações, enfim. E eu tenho aqui uma observação interessante para falar com vocês sobre esse tema, sobre essa passagem aqui, que vale a pena a gente levar em consideração. Porque quando a gente tem uma percepção, um entendimento equivocado do texto bíblico, isso atrapalha o nosso entendimento da mensagem que esse texto está querendo passar. E isso é algo sério. Quando a gente quer falar algo para alguém, a gente procura falar de uma maneira inteligível e quem está ouvindo quer entender a mensagem que está sendo dita. Então, assim, quando a gente lê algo e interpreta aquilo de forma equivocada, a gente tem um entendimento equivocado, a gente tem um pensamento equivocado e isso muitas das vezes atrapalha, porque não é a mensagem real que está sendo transmitida. E aí você leva isso para a sua vida, você acaba às vezes se frustrando porque você entendeu algo ou algo lhe foi dito de forma errada. Então não tem como isso dar certo. Então a gente vai observar aqui agora o que acontece nesse texto aqui, o que Jesus está falando de fato. Uma coisa é o que eu digo para alguém, o que Jesus está dizendo aqui. Outra coisa é o que de fato ele está dizendo. Quando a gente era mais novo, né, criança, a gente fazia muito aquela brincadeira do telefone sem fio, lembra? Então, assim, a mensagem que era dita lá no começo da fila, até chegar na última pessoa, cada um ia falando para o outro no ouvido. Geralmente, a mensagem no final não tinha nada a ver com o que foi dito lá no começo. Então, assim, com a questão da Bíblia, com a palavra de Deus, a gente tem que ter esse cuidado. E está aqui escrito. Então, a gente tem que ler, procurar compreender, procurar buscar também, orar, né? Pedir discernimento do Espírito Santo. E também a gente tem que buscar entender. A questão da interpretação do texto é muito importante. Então a gente tem que buscar esse tipo de coisa. Porém, às vezes acontece de ter algumas traduções da Bíblia que elas não são muito favoráveis. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai falar agora. Tá? Eu vou ler para vocês agora só o versículo 20 de Mateus capítulo 17. E aí vocês vão ter uma ideia sobre isso. Eu vou ler aqui a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Mas essa versão que eu estou lendo aqui, essa tradução, ela está exatamente assim na Almeida Revista e Corrigida, Almeida Revista e Atualizada, que é a que a gente mais usa, aliás, né? E aí diz assim, ó: Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé de vocês, que vocês têm. Por isso, o que acontece? Esse texto aqui está falando sobre o quê? Quando Jesus estava lá num determinado local, chegou um homem desesperado, ajoelhou aos pés do mestre e falou: Mestre, cura o meu filho, porque ele está endemoniado e o demônio acaba jogando ele no fogo, joga ele no chão, ele já morreu, já inclusive, ele já quase morreu algumas vezes por causa disso. E os seus discípulos não conseguiram curá-lo. Aí Jesus fica até um pouco assim, né? Ele fala, ó, geração de pequena fé, até quando eu estarei aqui com vocês? E aí ele vai lá até o menino e cura o menino. E aí ele comenta isso, ele fala, ele diz, porque os discípulos perguntam para ele, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? E aí ele responde, aí o 20 diz, Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão, grava bem isso, como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se para lá, e ele se mudará.
e nada lhes será impossível. Agora a gente vai se atentar ao que Jesus falou aqui sobre o grão de mostarda. Tem uma tradução da Bíblia, por exemplo, que é a Almeida século 21. E a tradução dela nesse ponto aqui está dizendo: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, aí é que vem o problema. Porque não é isso que o texto original diz. Jesus não fala em nenhum momento aqui sobre você ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Até porque o que ele está falando aqui, ele não está falando sobre tamanho de fé, ele está falando sobre qualidade, sobre potencial de fé. A palavra grega para, no caso aqui de como, é a palavra ros. E ela significa assim como ou como algo. Então é isso que ela está dizendo. É assim como alguma coisa, ou da mesma maneira que. Palavra ros. Então a palavra aqui não é do, mas como. E isso faz toda a diferença. Porque o que Jesus disse aqui, quando ele fala que você tiver fé como um grão de mostarda, muda tudo. É como se ele estivesse dizendo aqui, se ele estivesse dizendo assim, ó, se a sua fé for da mesma maneira que um grão de mostarda, da mesma maneira que ela se comporta, vamos parafrasear aqui, aí ele continua falando, né, a citação dele lá. Se a sua fé for assim como um grão de mostarda, e aí continua a citação. Vocês estão percebendo como que é diferente de eu falar do tamanho? E o pior, isso não está no texto original. Então isso é muito perigoso. A tradução tem que ser feita de acordo com o que está no original. A interpretação é outra história. Aí você vai ter um líder para poder te explicar, você vai ter o seu pastor, o seu obreiro lá da sua igreja, você mesmo estudando, buscando conhecimento, você vai tendo uma percepção do que o texto está dizendo, mas a tradução ela tem que estar o mais literal possível. Tem que estar mais perto do que o texto está dizendo. Porque assim, aí a gente passa a vida inteira pensando assim, poxa, a minha fé é muito pequena mesmo, né? Porque eu peço isso, não acontece. Eu peço aquilo, não acontece. Se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus está falando que eu ia poder fazer coisas incríveis. Então eu não tenho fé nenhuma porque eu não consigo fazer o mínimo. Tá vendo como que é perigoso essa tradução? Mas trazendo agora para o que Jesus está falando de fato aqui. Sobre assim como, da mesma maneira que. Ele está dizendo assim, ó, se a sua fé for da mesma maneira, do mesmo jeito, assim como um grão de mostarda é, aí você vai pensar assim, como que o grão de mostarda é? Ele é pequeno, ok, mas ele cresce. Você pega um grão de mostarda, você vai plantar ele na terra, ele vai germinar, ele vai crescer, aí ele vai se tornar uma muda pequenininha, daqui a pouco ele vai estar maior. A Bíblia fala aqui que ele vai se tornar uma árvore, inclusive a ponto de aves fazerem ninhos em seus galhos. Então, assim, o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, vocês não conseguiram expulsar aquele demônio, sabe por quê? Porque vocês ainda estão no começo da fé de vocês. Vocês ainda estão desenvolvendo a sua fé. É por isso. Ele não está dizendo aqui sobre o tamanho de fé. Fé pequena, pouca fé. Fé grande, muita fé. Não é isso que ele está dizendo. Eles perguntaram por quê e ele respondeu. Vocês ainda estão começando, vocês estão no processo da fé de vocês. Então, meus irmãos, a fé ela é para ser desenvolvida. A lição que eu trago aqui é essa. A nossa fé não é para ficar estagnada, parada, porque nenhuma semente que você planta na terra fica parada. Não fica. Se você guarda ela fora da terra, ela fica quietinha ali, não fica? Fica parada. Mas se você planta ela na terra, ela germina. E assim é a nossa caminhada cristã, a nossa vida.
A nossa fé não pode ser uma semente guardada lá no cantinho. Vai ficar sempre estagnada daquele jeito. A nossa fé ela tem que ser como uma semente que você planta na terra. E aí o Espírito Santo ele vai ali e ele rega, e ele que dá o crescimento, e a nossa fé vai desenvolvendo. E então isso traz lições poderosas para a gente, que a gente tem que realmente desenvolver a nossa fé. E como que você vai fazer isso? Desenvolver a sua fé? É orando, lendo a palavra, praticando a palavra, que é o principal. Procura praticar a palavra no dia a dia, dentro da sua casa, com a sua família, no seu local de trabalho, na sua roda de amigos, quando você estiver lá na fila da lotérica, na fila do banco, na sala de espera do médico, quando você estiver até mesmo se divertindo também, estiver no seu lugar lá de entretenimento, se divertindo, dá o testemunho de Cristo ali, procura praticar a sua fé ali. Então é sobre isso que o texto fala, não é sobre tamanho. Então eu digo para você hoje, se até hoje você tinha essa percepção, minha fé é pequena. Aliás, não é nem pequena, eu não tenho fé, porque eu peço, as coisas não acontecem. Não é isso que Deus está falando aqui. Ele está falando sobre desenvolvimento de fé. Então eu convido você hoje a desenvolver a sua fé. Tá? E outra coisa, quando o seu coração está dentro dos propósitos de Cristo, quando você está buscando as coisas do alto, você não vai ficar pedindo coisas daqui simplesmente porque eu quero. Eu quero isso. Eu quero um carro novo. Eu quero ter sítio. Eu quero ter isso, ter aquilo. Você vai pedir as coisas do alto. E o que você precisar, Deus vai suprir para você. Você pode ficar tranquilo. Deus vai abençoar também o seu negócio, o seu trabalho, vai abençoar a sua casa. Aonde você tocar será abençoado. E o que você necessitar, Deus vai ali, ó. Ele vai te guiando, ele vai te suprindo. Então, convido você a meditar nessa palavra, que a nossa fé ela tem que desenvolver como um grão de mostarda. Então, se você já está começando na fé agora há pouco tempo, está chegando agora na igreja, conheceu o Evangelho agora, saiba que você tem um processo, tem uma caminhada pela frente aí de desenvolver a sua fé. No caso dos discípulos aqui, por exemplo, Jesus falou isso para eles aqui, a cargo de, digamos assim, de deixar eles conscientes do porquê, para eles não se frustrarem por não ter conseguido expulsar aquele demônio. E isso é tão interessante que a gente vê que a fé deles desenvolveu. Lá na frente, Jesus Cristo já tinha, ele mandou os 70 lá, né, a missão dos 70, e eles voltam todos empolgados, que eles tinham expulsado demônios, realizado curas. Ou seja, a fé deles estava desenvolvendo. E depois que nosso mestre morreu e ressuscitou, e o Espírito Santo veio para cá, foi derramado sobre toda a carne, a gente vê como que Pedro, né, Tiago, eles fizeram maravilhas. Aonde eles passavam, eles curavam as pessoas. Ou seja, olha só como que eles desenvolveram. Então, peço a vocês, procure uma Bíblia para vocês lerem em casa, uma Bíblia mais clássica. Né? Eu gosto muito das versões mais clássicas, a versão Almeida e atualizada, corrigida, até essa NAA, né? Eu gosto muito, que é uma Bíblia que você vai conseguir ler e ter uma percepção do que realmente está ali no texto original. Né? Então é isso, olha, que Deus abençoe todos vocês, nos abençoe, que a nossa fé ela venha desenvolver a cada dia, para que a nossa fé cresça e as aves possam, né, se aninhar nos galhos de nossa fé. Essas aves aí, elas poderiam ser o quê? Pessoas que estão chegando até você, buscando um apoio, buscando um suporte. Vamos imaginar essas aves como essas pessoas que vão até você buscando uma ajuda, um aconselhamento, uma palavra que traga conforto. Tá bom? Então, que Deus abençoe a todos.
Até a próxima. E qualquer dúvida, qualquer comentário que quiser ser feito, pode fazer e a gente vai esclarecendo. Fiquem com Deus e até mais.